Graças à ciência, ao longo da história, invenções engenhosas foram criadas através de tentativas e erros. No entanto, algumas dessas invenções foram criadas por acidente, e neste vídeo citaremos alguns exemplos. Plástico bolha. Em 1957, os engenheiros Alfred Fielding e Mark Chavanes inventaram o plástico bolha como um novo tipo de papel de parede texturizado. Mas, como esperado, este novo papel de parede de plástico não foi um sucesso e não vendeu bem. Mas, felizmente, os engenheiros não desistiram. Eventualmente, eles mudaram de tática e a comercializaram como isolamento de estufa. Mas essa ideia também fracassou. Foi somente quase 3 anos após sua invenção que o plástico bolha teve seu primeiro avanço e uma melhor utilização foi finalmente descoberta. Em 1959, quando a IBM anunciou seu novo computador, um comerciante da empresa percebeu como o plástico bolha poderia proteger essas frágeis máquinas durante o transporte. A empresa apresentou e demonstrou sua ideia à IBM, e logo a IBM estava usando o plástico bolha para seus computadores e acessórios. E a partir daí, o plástico bolha se tornou muito popular. Vidro de segurança. O vidro laminado pode ser encontrado em para-brisas de automóveis, grades, pisos, escadas, caixas de banco e em uma variedade de outros lugares onde a segurança e a proteção são necessárias. Foi inventado em 1903 pelo francês Edouard Benedictus. Ele estava trabalhando em seu laboratório quando, acidentalmente, derrubou um frasco de vidro de sua mesa. Entretanto, o vidro não havia quebrado completamente. Ao invés disso, o vidro só estava rachado, mas ainda assim mantinha sua forma. Depois de fazer algumas pesquisas sobre este curioso fenômeno, Benedictus descobriu que o frasco tinha em algum momento contido nitrato de celulose, o que impediu que o vidro se partisse da forma habitual. Benedictus percebeu então que este novo material poderia aumentar muito a segurança do veículo, já que a maioria dos acidentes automobilísticos resultava em ferimentos do motorista causados por vidros quebrados. Assim, o vidro de segurança foi desenvolvido, e desde então, tem sido utilizado de centenas de maneiras diferentes. Fogos de artifício. Esta é sem dúvida uma das descobertas acidentais mais antigas que existem. Ocorreu em uma cozinha na China, há cerca de 2000 anos. Um cozinheiro misturou carvão, nitrilo de potássio e enxofre sobre uma fogueira quente e o resultado foram chamas coloridas. O cozinheiro também notou que se a mistura queimasse quando fechada no buraco de um rebento de bambu, uma tremenda explosão ocorria. Depois disso, fogos de artifício foram usados para entretenimento e se tornaram parte básica da comemoração de ocasiões especiais, como nascimentos, mortes, casamentos, coroações ou Ano Novo. Fósforos. Em 1826, o químico inglês John Walker estava trabalhando em uma pasta experimental que podia ser usada em armas, mas notou que o bastão que ele estava usando estava coberto com uma substância química. Então, sem pensar, ele raspou esta substância e de repente ela se incendiou em um incêndio controlável. Walker soube instantaneamente que havia descoberto algo revolucionário. Ele vendeu os primeiros fósforos em uma livraria local, chamou-os de luzes de fricção, e eles vieram bem embalados em uma caixa com um pedaço de lixa. Biscoito com lascas de chocolate. Na década de 1930, Ruth Wakefield estava a tentar fazer biscoitos de chocolate, mas acabou o chocolate para biscoitos. Então, como substituta, ela pegou uma barra de chocolate Nestlé e a quebrou em pedaços, esperando que o chocolate derretido se misturasse na massa. Para sua surpresa, o resultado foi o biscoito com pedaços de chocolate que conhecemos hoje. Ele então vendeu a receita para a Nestlé por $1, e um suprimento vitalício de chocolate. Iogurte. É surpreendente pensar que os fogos de artifício foram criados há 2000 anos, porém, foram encontrados vestígios de iogurte no período neolítico, entre 10.000 e 5.000 anos antes da Era Comum. Quando antigas tribos nômades vagueavam pela terra, os nômades transportavam seu leite em peles de animais para preservá-lo enquanto viajavam. E para surpresa do povo, parte do leite armazenado nessas peles se tornou grosso, azedo e ainda comestível. Isto aconteceu porque o iogurte tinha boas bactérias, que floresciam quando o leite interagia com as bolsas do estômago dos animais. Isto tornou o líquido coalhado um ambiente hostil para as bactérias ruins, permitindo que as boas bactérias prosperem e causem a fermentação em um ambiente propício, mesmo depois de um período de tempo surpreendentemente longo ao sol quente.
Muito provavelmente, o iogurte foi descoberto desta forma em diferentes lugares e em diferentes momentos, e provavelmente teve origem no Oriente Médio e na Ásia Central. Sacos de chá. Como conta a história, o saco de chá foi inventado acidentalmente por Thomas Sullivan em 1908. Ele estava trabalhando como importador de chá em Nova York, e como uma forma de incentivar as vendas ele começou a enviar pequenos sacos de seda, que continham amostras do chá que ele vendia para seus clientes. Entretanto, algumas das pessoas para quem ele enviava as sacolas de chá colocavam as sacolas de seda diretamente em um bule, em vez de esvaziar o conteúdo. Isto permitiu que uma pessoa fizesse uma única xícara de chá, em vez de um bule inteiro. A pequena campanha de marketing funcionou e as encomendas começaram a chegar e eventualmente nasceu o saquinho de chá. Cones de sorvete. Em 1904, Anvi, um imigrante sírio, estava vendendo um bolo de waffle crocante na Feira Mundial de Center. Ele estava vendendo seus bolos ao lado de um homem que vendia sorvete, e devido à popularidade do sorvete, o vendedor ficou sem pratos. Anvi encontrou uma solução fácil para o problema do vendedor de sorvetes, então ele rapidamente enrolou um de seus waffles na forma de um cone e o deu ao vendedor de sorvetes. O vendedor colocou o sorvete no cone e o resultado foi um sucesso. Os clientes ficaram felizes e com o tempo ele se tornou popular. Batatas chips. No verão de 1853, George Crumb era um chefe que trabalhava em Nova York e inventou acidentalmente as batatas chips. As batatas eram muito populares no restaurante durante aquele tempo, e um dia um cliente muito exigente reclamou que as batatas eram muito grossas. Então, ele exigiu que Crumb as cortasse ainda mais finas. Apesar de Crumb ter feito um lote mais fino, o cliente ainda estava insatisfeito. Então Crumb fez batatas tão finas que você não conseguia nem mesmo comê-las com um garfo. Fritou-as até ficarem crocantes e as temperou generosamente com sal. Ele esperava irritar o cliente extremamente exigente. Mas surpreendentemente, o cliente os amava. Outros clientes começaram a perguntar sobre essas batatas. Foi quando nasceu a batata chips e Crumb adicionou-as ao menu como uma nova especialidade chamada Saratoga Chips. Forno de micro-ondas. Em 1945, Percy Spencer trabalhava para uma empresa chamada Rachel, desenvolvendo transmissores de radar de micro-ondas durante a Segunda Guerra Mundial. Spencer amava a natureza, especialmente os esquilos. Então ele sempre carregava uma barra de amendoim em seu bolso para quebrá-los e alimentá-los durante o almoço. Dia, no trabalho, ele notou que a barra de amendoim em seu bolso estava começando a derreter. Compreensivelmente curioso sobre o que havia acontecido, Spencer fez outro teste com o magnetrão. Desta vez ele colocou um ovo debaixo do tubo e momentos depois ele explodiu, cobrindo sua face de ovo, e então ele percebeu que as micro-ondas de radar podiam cozinhar comida. Ele criou o primeiro forno de micro-ondas em funcionamento e o primeiro alimento que ele cozinhou nele foi pipoca, que ele compartilhou com todo o escritório.